A chamada, tá? O tipo de chamada que a gente vai criar é do tipo GET, tá? Em que a gente vai puxar as imagens do servidor deles e é do tipo data, não é action, tá? Então a gente tem aqui o nosso endpoint que a gente vai utilizar. É esse aqui, ó. A gente copia ele. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Rincão da Rincão Informática Academy no YouTube. Nós estamos a partir desse momento começando mais uma aula aqui no nosso canal da nossa plataforma no Code do Bubble. Nesta aula de hoje nós vamos aprender a fazer a integração com um banco de dados externos do Pixabay. O que é o Pixabay? É um banco de dados com mais de 1 milhão de imagens com royalties free, que a gente pode utilizar sem se preocupar com direitos autorais. E através de uma API nós vamos fazer a integração com a nossa plataforma do Bubble e mostrar algumas maneiras da gente utilizar a integração desse banco de dados. Ok? Vamos embora lá para mais uma aula então. Então nós temos aqui um aplicativo no Bubble, completamente novo, vazio, sem nada, tá? Sem nenhum plugin, ok? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai instalar dois plugins. O primeiro é o API Connector, porque nós vamos fazer a integração através de uma API. É bem simples a integração, tá? E vamos colocar um também de download de arquivo. Esse aqui, ó, Free Downloader, tá? Tem download. Vamos colocar esse aqui, ó. Então vamos utilizar esses dois plugins aqui, tá? A gente vem aqui no... Antes da gente fazer a nossa integração aqui, nosso layout, na verdade, é a nossa integração da API, tá? A gente vai vir aqui no Pixabay, tá? O endereço é pixabay.com. A gente vai clicar em aderir para carregar uma conta, para criar uma conta. Você pode logar com uma conta do Google, tá? Eu vou utilizar uma conta aqui do Google para poder fazer isso. Ou você pode criar o seu login e seu e-mail, tá? Vou usar essa conta aqui. Ele já está logado, tá? A gente clica em explorar e vem aqui no menu principal deles, a gente vem em API, tá? Então a gente clica em Get Started para ver a documentação da API. E aqui nós temos as configurações da API, tá? Ele já libera para você a tua chave secreta, tua key. E aqui são os parâmetros que a gente utiliza para poder fazer a integração. Nós não vamos utilizar todos eles não, nós vamos usar apenas uns aqui e a gente vai ver quais são na nossa integração da API. Beleza? A chamada, tá? O tipo de chamada que a gente vai criar é do tipo GET, tá? Em que a gente vai puxar as imagens do servidor deles e é do tipo data, não é action, tá? Então a gente tem aqui o nosso endpoint que a gente vai utilizar. É esse aqui, ó. A gente copia ele, tá? A gente volta no nosso editor. Vamos criar uma chamada, uma API nova, tá? A gente vai chamar ela de integração Pixabay. E a gente vai fazer uma nova chamada nela que a gente vai renomear de puxar imagens Pixabay. Ele é do tipo data, né? Não é uma ação, a gente está puxando lá do banco de dados. A forma de chamada é do tipo get, a gente cola o endpoint aqui, tá? E depois do endpoint a gente vai colar a nossa secret key, né?
A gente vem aqui, copia ela, certo? E antes da gente colocar aqui, nós temos que entrar com uma variável no parâmetro, que é o seguinte, interrogação key igual, e aí a gente cola a nossa secret key, tá? E nós vamos vir aqui, cabeçalho não precisa colocar nada, nós vamos colocar em parâmetros, tá? Keys de parâmetros aqui. A primeira que a gente vai utilizar é em relação à orientação dela, tá? Imagem a gente vai deixar para buscar todas as imagens, a linguagem, todas as linguagens, a gente não mexe nisso aqui, tá? E a maneira o tipo de foto também, que é foto, ilustração, vetor, a gente deixa, a gente não coloca, tá? Vamos inserir isso aqui. O tipo de imagem a gente copia, tá? Cola. E qual é a variável dela aqui? Default all. A gente coloca como all, para ele puxar todo tipo de imagem, tá? Vamos tirar os privados aqui, né? Porque a gente está fazendo uma aplicação em que todo mundo vai ter acesso, então não somente o proprietário, quem tiver logado, né? E aí a gente vem aqui o próximo, orientação, tá? Orientation. A gente cola. Eu vou deixar como padrão para ele buscar o horizontal, tá? Então a gente vem aqui, ó, copia, cola aqui o valor. Tá? A próxima que a gente vai buscar é categoria. Isso aqui nós vamos criar um option sets em cima disso. Então a gente pega aqui categoria e coloca aqui a primeira, tá? Só para a gente realizar a chamada. Backgrounds. Ctrl C, cola. E nós vamos colocar aqui Safe Church. Para que o Safe Church? Você vai pesquisar imagens e você não quer que apareça imagens adultas, porque vai ter lá imagem de poses adultas, de coisas adultas, então você coloca como Safe Church para que ele bloqueie esse tipo de conteúdo, tá? Ctrl C. Aí fica a tua escolha aí, eu vou colocar aqui, tá? E aí você coloca os valores dele, é true ou false. Você coloca o default como false. False ele permite que você puxe qualquer tipo de imagem. Coloca como true que ele bloqueia esse tipo de imagem, tá? Então vem aqui, ó. True, verdadeiro. False, verdadeiro, certo? O próximo que a gente vai colocar é page, né? Que a gente vai mostrar isso numa página. E a gente coloca o valor de 1, que nem está aqui, ó. E per page. O que é per page? É quantas imagens a gente vai apresentar por página. Nós vamos ter uma página só, tá? Mas eu vou colocar um repeat group porque a gente consegue navegar nele para poder ver as imagens. Então a gente cola aqui e por padrão ele está 20, tá? Você pode, ele é aceitável você colocar de 3 a 200 imagens por página. Eu vou colocar 100, certo? Então, a gente vai utilizar esses parâmetros aqui da chamada. Tem todos esses aqui, tá? Mas eu vou utilizar esses aqui para a nossa aula de hoje. Então, vou excluir isso aqui, certo? Vamos fazer a chamada para ver se está tudo ok. Está tudo ok, ele aceitou e ele retorna os valores aqui, tá? Vamos dar save. Então, a nossa chamada está configurada, a nossa integração está feita. Vamos ver para o layout agora. A gente vai vir, antes de desenvolver o layout aqui, vamos na nossa tabela de banco de dados. Na tabela de user, nós vamos inserir os campos aqui. Nós precisamos ter um usuário logado para poder puxar essas imagens e fazer a dinâmica da nossa aula, tá? Então, nós vamos colocar aqui nome, né? Do tipo texto, senha, também do tipo texto. E vamos colocar um campo chamado cover, tá? Também do tipo texto. Vou inserir aqui manualmente uma nova entrada, tá?
Cover a gente deixa em branco por enquanto. A gente vem agora em Option Sets, tá? Nós vamos criar um novo Option Set chamado Categorias, tá? E nós vamos inserir aqui as categorias que tem aqui na nossa chamada, tá? Todas essas aqui. Então eu vou ir fazendo, tá? Vou dar um pause no vídeo aqui, por exemplo, o primeiro aqui, ó. Eu não vou me preocupar em colocar em ordem não, vou colocar na sequência que está aqui, tá? Ou melhor, eu vou colocar em ordem, tá? Por exemplo, Animals, o primeiro aqui, Ctrl C. Eu venho aqui, ó, vou criar todos eles aqui, a gente já continua. Então nós temos aqui, tá? 20 categorias aqui no nosso Option Sets, tá? Que são todas que estão aqui, ok? Eu vou deixar depois na descrição do vídeo o acesso a esse editor se você quiser copiar para te facilitar, tá? Ou você pode fazer direto pela integração aqui também. Eu fiz dessa maneira, dei um pause só para poder adiantar, ok? Aqui no nosso layout, a gente vem com um grupo, tá? Aqui em cima, grupo header, que é cabeçalho, né? Vou deixar ele com 200, tá bom. E 1080, que é a largura da página padrão que o Bobo faz. Tá? Vou deixar aqui uma cor de fundo só para a gente ver ele aqui, né? Bom, assim a gente visualiza ele. A gente vem com repetir grupo aqui agora. Vai ser o repetir grupo, a gente vai renomear de categorias. Tá? O conteúdo dele vai ser categorias, todas as categorias. A gente vai deixar ele com 20 linhas, que são 20 categorias que a gente tem lá, certo? Vamos colocar ele aqui. Deixa eu botar uma borda nele aqui para ele aparecer, né? Vamos dar um randomness nele aqui, só para deixar uma cor mais ou menos assim, né? A gente vem com o texto aqui agora, ó. E o texto dinâmico vai ser Current Cell Categorias Display. Certo? Vamos visualizar aqui. Ó, já está as categorias aparecendo ali. Tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Todas elas. Deixa eu agrupar esse texto aqui, tá? Vou vir aqui, ó. Botão direito, Arrange, cadê? Group Elements and Affix Container. Vamos agrupar ele, né? Vai ser o grupo categorias. A gente coloca aqui a largura do repeating group é 246. Então esse grupo aqui, a gente bota ele com 245. Vamos centralizar ele. Ctrl E. Isso. Deixa eu aumentar ele aqui. Até o final. Tá? Por que eu estou agrupando? Porque a gente vai entrar com alguns condicionais aqui. Tá? Eu vou deixar com 25 a altura do texto também, tá? Mesma coisa, do grupo e do texto, com 25. Vou colocar um padding à esquerda aqui de 5 para desencostar, que ele está muito encostado aqui. Vou vir com a condicional de que quando esse texto it's over, tá? Que passar por cima dele, ele vai mudar a cor da fonte, o fonte color vai ficar branco. Tá? E vou dar um background color nele também, tá? Background style, background color, né? Flat color, background color. E eu vou colocar essa cor aqui, ó. Tá?
Deixa eu ver. Afastou. Deixa eu ver aqui o texto. Bring it to front, para ficar à frente do grupo. Deixa eu ver agora. Aí, grupo. Send to back. Dá um refresh na página aqui. Pronto, agora foi. Tá vendo? Aí a gente sabe qual é a categoria que a gente está selecionando. Certo? Vamos vir com repetir grupo aqui agora. Qual é a altura deste para deixar igual o layout parecido? 545. 545. Tá? Repetir grupo. Exibir imagens. Né? Vamos dar aqui. Vamos deixar ele com 3 linhas, tá? E com 3 colunas. 4 colunas. Deixa eu ver, 4 colunas. Vamos deixar 4, tá? Se a imagem que eu for colocar aqui ficar ruim, eu coloco para 3 colunas. Tá? A gente tira a formatação dele, né? Vamos deixar aqui borda igual também, igual o outro. Centralizado. Vamos vir com o ícone aqui, ó. Deixa eu ver aqui, right, esquerda. Direita, right é direita. Vamos usar esse aqui. Tá? Vou colocar essa cor. Qual é o tamanho que ele está aqui? 31 por 63. A gente entra com outro aqui também, ó. Esse é left, né? A gente seleciona aqui essa cor. E 31 por 63 também. 31 por 63. E a gente alinha aí junto com o outro ali, ó. Vou colocar mais ou menos no meio aqui. Isso. Perfeito. O repetir grupo a gente vai vir com uma imagem, tá? Vamos jogar aqui dentro essa imagem. Imagem wallpapers. Vou renomear assim, tá? Vou também deixar rounded nela aqui de 5, tá? Vou deixar sem borda. E o tamanho dela vai ser 150 por 150 pixels. Vou deixar assim. Vamos colocar a borda nela aqui, só para ela aparecer, né? Beleza, vamos deixar assim, por enquanto. A gente agora seleciona a nossa página, tá? Index. Nós vamos entrar com 2 custom states nela, tá? Adicionar, clica aqui no i, certo? Se o mouse estiver indicando outra coisa, clica na letra i aqui, ó. Adicionar um novo custom state. O primeiro a gente vai chamar de categorias Pixabay, tá? E ele é do tipo categorias, certo? O custom state aqui, ó, categorias. E o segundo vai se chamar plano de fundo e ele vai ser do tipo yes ou no, tá? Bom, a gente colocou 2 custom states aqui. Por padrão, deixa sem padrão, sem nada aqui. Pode deixar em branco. A gente clica aqui no nosso texto, tá? A gente vai abrir o workflow. Quando a gente clicar nesse texto, a gente vai dar um set state, element actions, set state. O
na index, né? O categorias Pixabay, e o conteúdo dele vai ser o current sales categorias, tá? Pronto, vai aparecer aqui o que a gente quer aqui. Vamos configurar o nosso repeat grupo de exibição agora, tá? A gente vem no nosso design, o nosso repeat grupo, tá? A gente vai fazer uma busca numa chamada externa, tá? Aonde na nossa API, tá? Lembrando que na nossa chamada a categoria a gente selecionou a primeira, tá? Só que a gente vai mudar aqui. A gente vem em index, o set state categoria Pixabay, tá? Display, e a gente vem aqui em hit para que ele puxe e mostre para a gente, tá? O próprio Bubble seleciona que a gente mude o conteúdo do nosso grupo para isso. Então a gente clica aqui, ó, puxar imagens Pixabay Hit, e aí ele aceita a configuração. Ó. E aqui na imagem a gente vai colocar uma imagem dinâmica, tá? Em cima também da nossa chamada. Então a gente vem aqui, ó, current cell, puxar imagens Pixabay, e aí a gente vai selecionar aqui, ó, preview URL. Por quê? Porque as imagens são puxadas, são carregadas na nossa URL, tá? Olha aqui como é que fica. Já puxou umas imagens aqui, ó, animais, backgrounds, ó, buildings, tá vendo? Já está puxando as categorias aqui, ó, já está funcionando a nossa integração e já estamos conseguindo visualizar aqui, ó. Certo? Só que ele está mostrando 12 nesse repeating group. A gente vai configurar. Lembrando que a gente colocou aqui na nossa chamada, para que apresentasse 100 por página. O que a gente faz então? Esse ícone aqui, quando a gente clicar nele, a gente adiciona o seguinte workflow. Element Actions. No repeating grupo, a gente clica em Show Next, que é para mostrar o próximo. Da onde? Do repeating grupo, exibir imagens. Tá? E aqui nesse de voltar, a gente abre o workflow dele, a gente clica em Element Actions, Show Previews aqui, ó. Repeating Group, Show Next. Então, Show Previews esse daqui, ó. Do que? Do Repeating Grupo, exibir imagens. Fica assim, ó. Quer ver? Por exemplo, aqui, ó. Ciência. Aqui, ó. Até completar 100 por página. Ele vai mostrando, ó. Se a gente clicar em voltar, ele volta nas anteriores. Beleza, pessoal? Ó, natureza. Ó, nature, né? Aparece assim algumas coisas diferentes, tipo animais, na categoria de nature, que na hora que eles inserem a imagem no banco de dados deles, eles colocam nessa categoria. Então a gente vai ver coisas que a gente fala assim, pô, mas animal em categoria de nature, se essa imagem lá for classificada como nature, ela vai aparecer aqui, tá? E como a gente ativou aqui o nosso Safe Search, a gente não vai ter o risco de aparecer imagens de conteúdo adulto aqui. Entendeu? Ó, pessoas, ó. A gente vê imagem de pessoas, mas não vê conteúdo adulto. Tá vendo? Ó? Certo? A gente agora volta no nosso editor, vamos inserir um pop-up aqui, ó. Pop-up, exibir imagem grande, Pixabay, tá? O layout dele vai ser, deixa eu ver aqui, 940 por 560, tá? Esse tamanho aqui tá bom. E a gente vai colocar uma imagem dentro dele. Deixa eu ver aqui. Imagem pop-up.
o tamanho dela, 130, deixa eu ver, Ctrl E, tá bom assim, 490, tá bom assim, tá? E eu vou inserir 3 botões aqui, ó. Deixa eu só colocar a borda aqui. Cantos arredondados também, né? Só para manter o padrão assim. Esse vai ser o botão definir. Background, tá? Definir background. Isso. Vou tirar a formatação dele, vou mudar a cor dele para essa daqui. E essa condicional aqui eu vou remover. Copio ele. Esse eu vou centralizar. Esse vai ser o remover background. Copia ele. Esse vai ser o download background. Então a gente vai setar o background, remove e faz download se quiser, tá? Deixa eu só retirar aqui que eu não fiz no primeiro. 000, tiro os paddings dele, né? Esse aqui vai ser o remover background, não é definir, né? E esse aqui é o download background. A gente agora vem aqui, tá? Quando a gente clicar na imagem no nosso Repeating Group, nós vamos adicionar o workflow nela. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma mudança, data thing, make a change to thing, no que? No current user, tá? Por isso que tem que ter uma pessoa logada. O que a gente vai mudar? A gente vai mudar o cover dele, tá? E o que vai ser esse cover? Vai ser o current cells puxar imagens Pixabay Hit, o large image. Por quê? Porque a gente quer que carregue a imagem grande, tá? A gente já tem aqui o preview URL na nossa imagem aqui pequena, mostrando, certo? Então a gente quer que carregue ela de forma grande. Então a gente vai fazer uma mudança em que o cover, que é o campo do nosso usuário, se torne essa imagem. E a gente vai dar um show pop-up, element action show, do pop-up e exibir imagens Pixabay, tá? Quando a gente clicar nessa imagem, ó, por exemplo, ele mostra o pop-up e ele já faz a mudança no usuário. Como que a gente visualiza aqui? É simples, ó. A gente vem aqui no pop-up, na imagem que a gente inseriu, ela vai ser o quê? Vai ser o current user cover. Por que é só isso? Porque a gente já fez a mudança aqui, já atribuiu ao usuário. Olha só. Já carregou ela aqui, ó. De forma grande. Ó. Show? Vamos definir esses botões aqui, ações nesses botões, para que a gente aprenda algumas maneiras da gente utilizar na nossa aplicação essas imagens que a gente está puxando na nossa integração com o Pixabay.
a gente volta aqui no editor, no botão download, a gente vai adicionar um workflow nele, que é download file, plugins download file, tá? Em que o arquivo que a gente vai baixar é o current user cover. Tá? Você pode escolher um nome dinâmico aqui para você, o que você quiser. Por exemplo, ó, esse aqui. Clicou em download, ele baixa o arquivo, tá? Vamos abrir o arquivo aqui para a gente ver. Ó. Certo? E esses outros dois botões aqui, ó, o definir background, a gente abre o workflow, a gente vem com set state nele, element actions, set state, aonde na página index, que está o custom state plano de fundo, o valor dele vai ser yes, e o remover background, a gente vai dar um set state, element actions, set state, também na página index, custom state plano de fundo, o valor dele vai ser no. Aí a gente configura os 3 botões do nosso pop-up aqui. Tá? Quando a gente exibe a imagem do tamanho grande. Certo? Na nossa aplicação, uma maneira prática da gente utilizar ela é a seguinte. Tá? Por exemplo, aqui no grupo Header. Vamos entrar com uma condicional aqui. Quando o custom state plano de fundo for yes, o que vai acontecer aqui? A gente vai dar um background style, tá? Vai colocar uma imagem, certo? E vai puxar aqui uma imagem dinâmica. Background image e uma imagem dinâmica que vai ser o current user cover, tá? E aí a gente seleciona aqui para centralizar a imagem e para colocar ela dentro das dimensões do nosso grupo. Tá? Ela não vai ficar 100% alinhada não, e não vai aparecer inteira não, porque ela tem um tamanho. Tá? Ela vai se ajustar aqui, mas ela não vai aparecer toda não. Mas é só para a gente ver como a gente pode estar utilizando isso no nosso aplicativo. Tá? Make image as wide part element. A gente marca isso aqui também. Tá? O que acontece? Olha só. Por exemplo, ciência, religião, places, nature, vamos aqui em science. Então, as imagens legais aqui. Deixa eu escolher uma aqui. Essa aqui, ó, por exemplo. Clicar em definir background, olha o que acontece. Definiu o background no nosso elemento. Dessa maneira você pode fazer isso na página, no fundo da página e alguma outra coisa que você queira, tá? Mas olha só que legal que ficou aqui, ó. E aí a gente faz também a condicional nele para que se o custom state na página index, plano de fundo for null, a gente coloca aqui background style, né? Não, para que não tenha nada dentro. Desta forma, Science, vamos lá de novo, né? Lembrando que quando a gente atualiza a página, ele sempre carrega a primeira categoria, tá? Ó. A gente define e a gente remove. Certo? Ó, definiu lá no fundo lá e removeu. Beleza, pessoal? Dessa maneira, a gente acaba a nossa aula hoje. Tá? Eu espero que tenha sido produtiva e proveitosa a aula.
Mais uma integração que a gente consegue fazer com o banco de dados externos com os nossos aplicativos desenvolvidos em Bubble. Se gostou, por favor, deixe o seu like. Se não gostou, pode dar o seu like, o seu dislike. É importante para a gente que a sua interação, tá? Que você participe. Deixa aí no comentário dos vídeos aí a tua opinião, tua crítica, tua sugestão, tua dúvida. Compartilha o nosso conteúdo. Se não for inscrito, quiser apoiar o canal, por favor, se inscreve lá, ativa o sino das notificações. O simples fato de você estar inscrito no nosso canal, você já está apoiando, incentivando a gente a continuar o nosso trabalho e a trazer mais conteúdo. E é muito importante que você se inscreva, tá? Então, se você achar que valeu um joinha, uma inscrição, se inscreve lá, não custa nada, é gratuito. Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Um grande abraço.